Começando mais um Papo de Professor. Eu sou o professor Tom. Estou a presença do meu colega professor João, professor Canudo. Boa. E hoje a gente está com os convidados especiais. Professora Cida, professor Thiago. São professores especialistas na área que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Junto com a gente também está o Gustavo, idealizador desse projeto todo. Faço uma ponta aqui de vez em quando. Não sou nem convidado, nem host. Tô aqui só para incomodar mesmo. Fala um pouquinho, professor Thiago, professora Cida, se apresenta para a galera. Tentando esperar um pouquinho para falar, para não interromper ninguém. Mas vamos lá. Quer começar, professor Thiago? Fica à vontade. Não, fica à vontade, professora. Cada um passa a bola pro outro. Bom, pessoal, boa noite, então. Eu sou a professora Cida. Peraí, que agora eu me perdi. Eu acho que a gente é difícil, vai. Eu acho que a gente está com um problema de achar que a gente está na videochamada, que daí tem que... Com certeza, cada um espera o outro falar, mas não precisa necessariamente esperar igual na videochamada, porque a gente desliga o microfone e volta. Dá medo de sobrepor a fala e atrapalhar. E aí, na hora que eu fui me apresentar, eu me confundi. Eu esqueci se eu tinha que só falar oi ou se eu tinha que me apresentar falando quem eu sou e tal. Não, pode se apresentar tudo aí, fica à vontade. Podem Na falar. hora de me apresentar, esqueci meu nome. Mas aí, o bom é que esse já é o gancho para nossa primeira conversa aí, que tá aí uma situação que todo mundo passou pelas videochamadas. Se bem que na educação básica não tinha tanto esse problema, porque meus alunos nem ligam a webcam, então eles não ficavam esperando para falar. Isso quando eles falavam, eles podiam me interromper, porque eu ia dar aleluia que alguém falou alguma coisa na aula, né? Não, mas, a experiência de estar só por áudio, ela é bem diferente. Mesmo que a gente estivesse em vídeo para depois captar só o áudio para transformar em podcast, a gente está gravando só o áudio, né? É bem diferente porque você não vê a expressão da pessoa, às vezes com a expressão você percebe quando ela vai parar de falar ou ela tem intenção de falar alguma coisa. Pode se apresentar aí, professora, fica tranquila. Tá bom. Vamos juntos. Então vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cida, sou professora aqui na UFMS, atuo na graduação e na pós-graduação, na área de matemática e educação matemática. E pesquiso na linha de tecnologias e espero que a gente tenha aqui um bom papo. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande, também trabalho na linha de pesquisa falando sobre tecnologias digitais e também, mais especificamente, adentrando a questão mais teórica da biologia do conhecer de Humberto Maturana. É um prazer estar aqui com vocês. E gostaria também de compartilhar que hoje nosso grupo de pesquisa aqui novo da FURG foi criado, que é o Grupo Tangram, Educação Matemática, Cultura e Tecnologia. Espero que a gente tenha um papo bem bacana hoje. Aí, muito bom. Esse Thiago que eu quero ver, o Thiago blogueirinho, que faz várias publicações. Faz propaganda e tal. Já faz merchan, já. Tá querendo ficar tímido aqui, vê se pode. Vamos aproveitar o espaço para divulgar já, né? Claro. Sim, temos uma feliz coincidência então, Thiago. Hoje acabou o nosso processo aqui de regularização, hoje a gente também foi certificado, então temos aí uma feliz coincidência dos grupos de pesquisa. Maravilha. Nossa, 2 grupos certificados hoje então, que bacana. Sim. Um projeto iniciando, hein? É um sinal. Hoje não vai ser só bobeira, então. A gente tem especialistas de fato para colaborar com o assunto. É verdade. Hoje eu também estou iniciando meu projeto de elaborar todas as provas que eu devia ter elaborado no fim de semana hoje. Então, estamos aí, ó. Mais um projetinho começando, hein, família? Bom, então, ó, nosso papo, como o Tom falou, vai ser sobre recursos digitais na educação, né? Em matemática, mais especificamente. Que é algo que a gente usou bastante, né? Ou pelo menos começou a ver muito. Durante a graduação já tinha... a gente teve disciplina sobre tecnologias digitais e tal, com o professor Thiago, inclusive, aqui no nosso caso, né? E só que agora, durante esse período de pandemia, isso aí ficou mais presente ainda, né? Virou uma necessidade. Acho que tanto na rede pública quanto na rede privada, a galera precisou aprender sobre essas ferramentas, usar essas tecnologias aí. Bom, o nosso grupo aqui, a gente se apoia bastante na... A gente tem aqui alguns autores que a gente costuma ler, né? E alguns são mais fixos, digamos assim. Em relação à definição de tecnologias, a gente se apoia bastante nos textos da professora Vani Kensky, nos textos do professor Marcelo Borba, né?
E a professora Vani, ela traz para a gente uma ideia bastante ampla de tecnologias, ela considera como tecnologia não apenas o equipamento em si, por exemplo, uma caneta esferográfica, por exemplo, de repente, mas todo o processo, planejamento, todo o conhecimento que foi mobilizado para planejar, desenvolver e usar essa caneta, né? Então, a gente se apoia a partir dessa definição para trazer a ideia para a questão das tecnologias digitais, né? Então, com essa visão ampla de tecnologias, a gente traz para tecnologias digitais, então, associações ao computador, smartphone, a própria linguagem digital que se corporifica nesses dispositivos, né? Mas sempre com base nessa visão mais ampla que ela traz. A professora Cida trouxe para a gente uma definição mais formal, né, do que é tecnologia, como a academia enxerga isso, mas a gente tem que pensar que no dia a dia funciona um pouco diferente, porque se você for uma pessoa bem mais velha, você vai falar, tecnologia, ó, esses computers, essas crianças ficam no celular, no computador o dia inteiro. Se você for alguém que é mais jovem, a tecnologia é ficar mexendo no celular e rede social o dia todo. Quando a gente fala de tecnologia no campo da educação, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar a respeito é como foi a formação para com ela, para o uso dela. Porque tecnologia, eu acho todo que mundo sabe. Se você perguntar pra alguém na rua, ela sabe o que é tecnologia. Embora ela não vá te dar uma definição da Kensky, ela sabe dizer o que é, mas a gente está preparado para usá-la? Interessante seria também se na formação, essa mesma definição teórica que ela apresentou agora, na formação também tinha isso? Era essa mesma? Próximo disso? Já existia um debate em cima disso na sua formação ou na formação do professor Thiago? Na minha, existia já alguns debates. Como o Gustavo falou, destoa um pouco do que a gente conversa no senso comum, né? Isso. Sim, destoa bastante, né? Às vezes no senso comum a gente tem até a tecnologia como, às vezes, um qualificador. Um tênis tecnológico, uma jaqueta interativa, não sei, né? Trazendo alguma característica, assim, de algo que remeta ao que entende-se comumente por tecnologia, né? Verdade. Eu acho que é bem bacana o Tom ter falado que começou alguma discussão disso na graduação, né? Porque se não tivesse falado isso, eu estaria aqui me lamentando, né? Porque foi a primeira disciplina que eu trabalhei na graduação, foi Informática e Educação Matemática, né? E o Tom foi da primeira turma, né? O Tom, a Juliana, o Vitor, né? Toda aquela galera bacana que já cheguei na UFGD, me fez chegar na UFGD, já pediram para sair da aula, né? Inclusive isso. Mas o que acontece, né? A questão da tecnologia, o Gustavo traz essa questão de que todo mundo sabe o que é tecnologia. Será que realmente sabem o que é tecnologia? Então, eu lembro que quando eu fiz o meu mestrado, eu tinha um foco direcionado às tecnologias digitais. E quando eu fui aplicar o meu questionário, essa minha visão de tecnologias digitais estava tão imbricada no meu pensamento que eu esqueci de exemplificar isso para os sujeitos da pesquisa. E nas respostas, né, eles traziam as tecnologias, como a professora Cida falou, né, tecnologias não digitais. Eles falavam do apagador, do giz, né, do quadro verde, da lousa, né, da lousa branca, né. E aí eu me dei conta que realmente as pessoas não tinham essa noção, né, mesmo sendo professores, né, o que a gente já imaginava que tivesse um pouco mais de contato sobre isso, sobre a questão das tecnologias digitais, as pessoas não tinham essa distinção ainda, né, o que por um lado foi bacana, porque também fez pensar, né, não simplesmente na tecnologia digital, mas todos aqueles recursos que essas pessoas utilizavam nas suas salas de aula, mas me fez pensar também da necessidade de exemplificar aquilo que eu estava querendo falar, né? Por exemplo, tecnologias digitais, que era o foco da minha pesquisa, e não as tecnologias não digitais, né? Então, quando o Gustavo traz isso, né, eu acho que é importante a gente pensar sempre que, embora para nós pareça ser algo comum, eu acredito que não é simplesmente chegar numa pessoa e dizer assim, fala sobre tecnologias aí que cada um vai saber o que falar, né? As pessoas têm algumas dificuldades em relação a isso ainda, né? Eu acho que é importante, sim, né, trazer alguns autores, sempre quando a gente fala como tecnologia, né, para exemplificar exatamente o que são essas tecnologias que nós estamos tratando, né? Se são digitais, por que elas são digitais, né? Fazer algumas comparações, né? Eu gosto também de falar muito sobre a questão da evolução das tecnologias, né? E como isso vem se transformando ao longo dos anos, né? Que alguns recursos eles foram se transformando e alguns recursos não eram digitais, né? E ao longo dos anos eles foram se transformando em função da própria sociedade mesmo, né? Que é o que a gente tem hoje, por exemplo, com uma lousa digital, né? O que diferencia a lousa digital de uma lousa branca?
né, um quadro branco, né? Então, a gente tem alguns recursos que fazem com que isso seja digital, né? E que façam que ela tenha algumas funcionalidades que a lousa que não é digital não tem, né? Mas também pensar sobre aquele viés da troca de suporte, né? O que essa tecnologia influencia para a sua utilização? Por que é importante usar uma lousa digital ao invés de usar uma lousa que não é digital, né? Então, acho que é também pensar um pouquinho sobre isso. Isso. Você sabe, Thiago, que o que você fala me faz pensar numa questão interessante, quer dizer, para mim interessante, né? Da definição de tecnologias, porque, por exemplo, quando a gente coloca no centro do debate assim uma definição de tecnologias para a gente problematizar, né? O que a gente está entendendo quando a gente fala tecnologias, para tentar discutir um pouco mais esse conceito, né? Eu acho que isso ajuda também, e acho que isso se articula com o que você disse, em desconstruir uma ideia assim, por exemplo, muitas vezes a gente escuta assim, tem que usar tecnologia nas aulas porque a gente usa tecnologia em todo lugar, né? Hoje a gente não vai mais ao banco, é um aplicativo, usa em todo lugar para se comunicar, para fazer as coisas, tá? Essa é uma justificativa, né? Mas eu acho que não é a única justificativa e talvez nem a principal, né? E aí, se a gente tem essa perspectiva mais ampla de tecnologia e o quadros passa a ser uma tecnologia, o GIS passa a ser uma tecnologia, eu acho que fica mais natural da gente pensar, quando a gente vai fazer um planejamento, por exemplo, em que recursos a gente vai usar, né? Então, a gente vai pensar nos recursos que vão ajudar ou que vão favorecer que a gente chegue aos objetivos pedagógicos que a gente tem, né? E nesse processo pode entrar ou não tecnologias digitais, né? Porque às vezes eu sinto que o problema ele fica subvertido, ele fica, a gente quer criar um contexto para usar uma determinada tecnologia, quando eu acho que tinha que ser o contrário, né? Eu tenho uma determinada questão, eu tenho um determinado objetivo, e aí eu vou pensar quais tecnologias, falando agora no sentido amplo, que é a Keynes que traz, né? Quais tecnologias vão compor esse meu planejamento, e aí nessa composição pode ou não entrar tecnologias digitais, né? Acho que a definição nos ajuda nesse caminho também. Não sei se me fiz entender. Não, perfeitamente. O que acontece, né, que a gente pensa é sempre também o viés da ideia de que eu preciso... até eu tenho um exemplo disso que eu trabalhei no meu mestrado, né? Eu vim de uma formação no qual eu fui bolsista de iniciação científica durante toda a graduação. E eu trabalhei com questões voltadas à formação de professores com as tecnologias digitais. Quando eu cheguei no mestrado, eu queria usar tecnologia de qualquer jeito, porque eu estava estudando aquilo há muito tempo, né? Então, eu queria usar tecnologias digitais, né? Exemplificando, de qualquer jeito. Eu fiz uma proposta, né, que não cabia dentro daquilo que eu estava almejando e daquilo que eu acreditava enquanto uso pedagógico das tecnologias digitais, né? E aí eu me dei conta disso, e há tempo ainda bem, né? E eu consegui pensar, né, em uma forma de fazer com que a tecnologia não fosse o norte daquilo ali, se não fosse o papel central, né? E aí tem toda essa discussão, né? Que a questão de que é necessário primeiramente pensar em questão da metodologia, né? Tipo, o que eu quero ensinar e como eu vou ensinar, e a partir disso, né? Buscar uma ferramenta, uma tecnologia digital ou não digital que possa potencializar esse processo, né? E não simplesmente pensar, quero usar o GeoGebra, e depois pensar, mas por que eu quero usar o GeoGebra? Como é que eu vou usar o GeoGebra? Não, acho que tem que ser o contrário, né? Acho que as demandas, elas vêm da nossa necessidade. A tecnologia é um desses recursos, né? E eu costumava falar nas minhas aulas de informática e educação matemática exatamente sobre isso, da necessidade da gente pensar as metodologias de ensino, né, os conteúdos que nós queríamos ensinar, as metodologias de ensino, e a partir disso verificar como é que uma tecnologia pode potencializar a minha ação docente, né? E não simplesmente pensar na tecnologia para depois buscar o que eu vou ensinar, ou como eu vou ensinar, não era esse viés, né? Às vezes é claro que uma característica de uma tecnologia nova, por exemplo, uma possibilidade colaborativa que não é possível de ser pensada num contexto não digital, é claro que isso vai influenciar também. Então, há também um pouquinho do outro lado, né? De você conhecer uma tecnologia e você pensar, poxa, mas o que eu posso produzir a partir disso, né? Mas eu acho que não pode também ficar como algo tão central, assim, né? Como a tecnologia está ali. Bom, eu tenho que usar acima de qualquer coisa. E aí produz-se o contexto, né?
Então, tem um pouco dos dois sentidos, eu até acho, assim, mas concordo com você quando você coloca a importância dessa questão, né? De se pensar assim, bom, o que eu quero ensinar, qual é a perspectiva, qual é a minha metodologia, né? E aí, como é que eu vou ajustar o uso dos diferentes recursos que eu tenho à disposição, né? E tem o contexto também que a gente trabalha, né? Tem que ver também se o que eu quero usar, se é possível de se usar no contexto, na realidade em que eu trabalho. Isso que tu traz, professora, é algo que eu concordo plenamente, né? Por conta também da própria questão, assim, se a gente olhar a sociedade, né? Aí a sociedade, como eu trago, é a sociedade como sendo ali também as redes de ensino, né? Que muitas vezes também tentam influenciar, na verdade, né? O fazer do professor, fazendo com que os professores utilizem recursos, né? Isso não impede que o professor conheça os recursos, né? Porque a sociedade ela está em constante transformação também. Não impede que a gente conheça ferramentas novas, né? Que a gente possa explorar essas ferramentas, né? Para que a gente, quando precisar, a gente tenha então possibilidade de estar usando esses recursos, né? E o Tom falou, eu ia falar exatamente isso, né? Isso é uma coisa que me preocupa também na fala dos próprios professores que estão se formando e já estão formados, né? Tem algumas experiências de acompanhamento aí nas atividades, né? Tanto pela residência pedagógica quanto pelo PIBID. Eu tenho visto, né, as pessoas falarem uma coisa que me assusta muito, né? Que é assim, de uma hora para outra agora eu tenho que usar a tecnologia. Eu fico pensando, não é de uma hora para outra, né? Não é de uma hora para outra. Por que não é de uma hora para outra? Lá em 1950, o Papert já estava trabalhando essa questão de usar a tecnologia, né? Claro, obviamente, né, com todos os recursos limitados que tinha na época, mas já era uma coisa construída há muito tempo, né? Então isso foi sendo construído ao longo dos anos, as coisas foram se adaptando, né? Foram sendo transformadas, e só que a gente nunca precisou usar de uma maneira tão efetiva quanto agora, né? A gente nunca se deu conta sobre isso, né? Pode falar, Mas aí, Thiago, a gente entra naquela pergunta, tipo assim, na formação, onde a gente conheceu as ferramentas? Porque a gente conheceu o debate sobre usar as ferramentas, o debate de quando usar, avaliar se realmente seria bom usar ou não, ou qual é a metodologia que eu devo abordar ali, mas a ferramenta em si ficava muito a critério do estudante. E eu enxergo hoje um estudante universitário que está no processo de formação ainda engatinhando, ele precisa de um direcionamento. E a universidade em si, pelo menos no meu processo de formação, não apontavam essas ferramentas com formação, né? Apontava, igual o GeoGebra. O GeoGebra é comum, né? A gente falar sobre o GeoGebra, mas instruir o manejo do GeoGebra, instruir o uso do GeoGebra, não tinha disciplinas disso. Eu acho que assim, não, de fato não tinham disciplinas, mas tinham, pelo menos eu vi, né, algumas oficinas, Semana da Matemática e tal. Sempre tinha algum curso de aplicação de GeoGebra, ensino de funções com GeoGebra, alguma coisa assim. Eu acho que até cheguei a participar de um deles. Mas eu também entendo que é complicado conseguir colocar tudo isso, porque na graduação você já vai ter todo esse debate sobre a metodologia, sobre o contexto, como que usa, como que avalia e tal, e ainda ter todas essas ferramentas, né? É óbvio que seria, pensando aí no mundo ideal, teria, tudo, você ia aprender todas as ferramentas e sair sabendo tudo, perfeito. Mas não é assim, né? Graduação a gente meio que aprende um pouco de cada coisa e depois vai descobrindo outras coisas. Ninguém sai pronto da graduação, né? Então, eu acho interessante isso que vocês trazem, só que eu convido vocês a pensarem também, né? Como eu falei, o GeoGebra, por exemplo, ele foi criado, se não me engano, em 1981, né? E anteriormente a isso, a gente tem o Implot, né? Outros softwares da geometria dinâmica que a gente pode trabalhar. Só que o que acontece? Em 81, nós tínhamos uma quantidade de recursos que a gente não tem hoje, né? Com certeza era diferenciado. Então, o professor que se formou no ano de 81, ele tem uma possibilidade de conhecer alguns recursos, né, da época. Assim como nós estamos nos formando hoje, em 2021, temos os recursos disponíveis da época, né? Daqui a 30 anos, esse sujeito não pode também reclamar, né, que não teve formação para os recursos que vão estar sendo ofertados lá daqui a 30 anos, as coisas mudam, né? O que eu quero dizer com isso? Que a formação ela não pode se limitar ao conhecimento das tecnologias atuais, mas sim a despertar no sujeito
condições, né, com que ele possa, no avançar da tecnologia, na evolução da sociedade, conseguir dar conta dessas demandas. Ou seja, não posso explicar, bom, tu vai trabalhar o GeoGebra aqui, aí depois amanhã tu vai trabalhar o Implot, aí depois tu vai trabalhar o WX Máxima. Mas isso é muito limitado, porque isso vai modificando ao longo dos dias, entende? Então a formação do professor não pode se limitar ao instrucionismo daquela ferramenta, porque essa ferramenta amanhã ela já se transformou, mas sim a uma autonomia desse sujeito, de que quando a evolução, de quando as coisas elas vão se modificando ao longo dos anos, esse sujeito tem essa autonomia para continuar... não acho que adaptando não seria a melhor maneira de dizer também, mas isso atualizando essas tecnologias, né? É difícil também hoje a gente pensar que um professor vai dar conta de todas as tecnologias, isso é impossível, né? São muitas coisas que vão sendo criadas, vão sendo diversificadas, né? E não tem como dar conta disso na formação. Então, é como vocês falaram, tipo, a ideia de estar na graduação é que a gente possa explorar algumas ferramentas, mas não um instrucionismo sobre ela, mas sim a questão de exploração ampla desse instrumento, para que quando outras tecnologias mais avançadas surgirem, esse sujeito também tenha condições de explorar, né, de se perguntar para que aquela tecnologia serve, né, e de não ter medo também de poder estar mexendo nesses recursos, né? Isso me faz lembrar de um dado, não me lembro exatamente o dado da pesquisa, depois a gente pode talvez até tentar resgatar para colocar na tela do podcast, que falava que, num certo contexto, a gente dava aula no ensino fundamental e 60% das crianças, né, crianças, adolescentes que estavam ali iam ter profissões que não existiam naquele momento, né? Então, eu acho que se relaciona um pouco com o que o Thiago fala, né? Então, que tipo de formação para o uso de tecnologias a gente precisa pensar no curso de formação inicial de professores para que esses professores consigam lidar com as tecnologias que hoje, por exemplo, não existem ainda, né? Eu acho que a pandemia acelerou uma série de coisas. Se eu for falar só da parte do Google, assim, que eu uso um pouco mais, por conta também da parceria institucional com a FMS, eu percebo como a pandemia acelerou muitas coisas em relação às funcionalidades mesmo dos aplicativos, né? Então, o que a gente tinha no começo da pandemia, ali em março de 2020, certamente é bem diferente do que a gente tem agora, em agosto de 2021, né? Então, que tipo de formação, né? Volta a falar na questão, né? Que tipo de formação para o uso de tecnologias a gente precisa problematizar no curso de formação para que esse profissional tenha condições de continuar sua formação ao longo da vida, né? E uma das vertentes que tem me agradado bastante é a gente pensar na formação via pesquisa, né? E eu não estou falando aqui via pesquisa pós-graduação, sabe? Eu acho que essa é uma perspectiva que ajuda a gente desenvolver um olhar crítico, um olhar assim para a tecnologia, tentando explorar o que eu posso produzir com isso, que tipos de problemas pode ser que aconteçam, tentar ter aquele olhar um pouco mais, não é treinado a palavra que eu gostaria de usar agora, mas um pouco mais crítico mesmo. Acho que crítico é a palavra. O debate é justamente esse. Eu falei nesse ponto justamente porque a gente meio se sente desamparado nisso, né? A gente sai da faculdade, da formação, meio desamparado. E, em contrapartida, né, a rede, como o Thiago falou, cobra o uso disso, né? Tipo, como se aquilo que a professora tinha dito, de virar até o professor tecnológico. Quem é o professor tecnológico da sua escola? Geralmente a gente aponta um professor e fala, aquele professor é o professor tecnológico, ele é mais ligado com as tecnologias, né? Porque cobra-se isso do professor e a gente fica meio desamparado. Como que eu vou usar essa ferramenta? Ou onde? E volta aquele debate de, será que eu estou usando a ferramenta só para falar que eu estou usando a ferramenta e eu não sei qual a metodologia? Ela nem encaixa na metodologia que eu estou querendo usar, mas para mostrar que eu uso ou para, sei lá, me descobrir usando tecnologia também, a gente meio que se força, mas é bacana. Entendi bastante essa questão de construir o ser autônomo, né, a ponto de poder enxergar se ele precisa usar aquilo ou como ele vai usar aquilo
e onde ele vai usar aquilo, né? É o Tom que está falando, né, Tom? Isso. Porque eu penso assim, Tom, se a gente, por exemplo, tentasse esgotar minimamente na graduação as tecnologias atuais, primeiro que a gente não daria conta, mas se a gente tentasse, sei lá, vamos tentar pensar em algumas mais centrais que a gente precisaria discutir. A gente poderia cair numa mesma discussão se o tema aqui fosse modelagem, se o tema fosse etnomatemática ou qualquer outra vertente, né? E eu não estou dizendo aqui, obviamente, que a gente não tenha que ter esse tipo de experiência na graduação. Claro que não, né? Acho que quanto mais experiências, mais rico fica, né? Mas eu acho que tem vários pontos de vista, várias perspectivas, várias camadas de discussão aí que a gente precisa ter na formação. Né? Acho que algumas mais gerais e outras mais específicas, talvez. Tá, mas e assim, ó, eu queria saber sobre o que vocês usaram, que vocês professores, como vocês professores da universidade tiveram que lidar com essa aceleração aí do uso das tecnologias digitais, principalmente, né, nesse ano 2020, 2021, porque as aulas continuaram, né, por alguns períodos aí pararam, mas voltaram depois, e acho que cada instituição meio que foi adotando um jeito que funcionava. Como que vocês fizeram isso? Vocês usaram o Google? Eu vi a professora falando que o FMS fez parceria lá com o Google, né? Então usou aquela parte lá do Google for Education lá. Como que foi para vocês passar por isso? Eu queria também dar minha experiência, perguntar para o Tom, para o Gustavo, como é que foi para eles. Que foi o uso dessas tecnologias digitais para vocês, assim? Então, no meu caso, né, foi, como acho que a grande maioria das pessoas também foi assustador, né? Primeiramente a questão de olhar para as pessoas, né, que nós tínhamos, né, na sala de aula presencial, né, num tipo de realidade, com alguns recursos do laboratório de informática da FACET, no tempo que eu dava aula na UFGD ainda, né, trazendo 2020 e o início de 2021, e perceber que essas pessoas não tinham recursos, né, que eu particularmente acreditava que fosse um recurso comum para todos os universitários, que é tratando especificamente do meu público, né, que é a internet. Então, eu me deparei com esse primeiro problema, né, de não poder, né, nessa situação, trabalhar com aulas síncronas, com encontros síncronos, por conta da falta de recursos, né, para que essas pessoas pudessem estar acompanhando as aulas. Esse foi o primeiro momento, assim, né, de reflexão que eu tive sobre essa situação da pandemia, né, lá em 2020, quando nós retornamos, né, para as atividades, né, em formato não presencial. Posteriormente a isso, né, eu também trabalhava sempre com disciplinas voltadas à formação do professor para atuação na educação básica. Então, eu também me policiei, né, para que eu pudesse, minimamente, fazer um convite à reflexão sobre uma perspectiva de público, né, que os alunos da graduação teriam quando se formassem, que são alunos da escola pública, né? Então, também buscando, né, essa sensibilidade de mostrar, né, que se na universidade, que querendo ou não, é um público um pouco mais elitizado, entre aspas, né, porque a gente tem elitizado no sentido assim também de mais recursos, até por conta das próprias políticas. Não seria privilegiado, né, mas um pouco mais amparado até na questão das políticas, né, não é manutenção universitária, da permanência universitária, né? Tem algumas políticas, alguma coisa assim. Eu acho que é um público também mais independente, geralmente já são adultos, já tem, né, mais recursos do que a criança que depende dos recursos do pai, da mãe. Exatamente. E claro, meio que tardios também, né, pela política que nós tivemos estamos tendo na UFGD, né, que foram muito mal planejadas, com uma péssima administração e tudo mais, né, com pessoas qualificadas para atuação no que estão fazendo agora. E o que acontece, né? Então, eu tentava sensibilizar aquelas pessoas de perceberem que a situação delas era uma situação ainda, por pior que fosse, mais confortável do que os sujeitos que eles iriam atuar, né, no serviço deles, quando fossem trabalhar, que é o aluno da escola de educação básica, né? E aí eu me policiei também por não utilizar recursos que fossem muito discrepantes daquela possível realidade da educação básica, né? Então, o que eu utilizei?
eu utilizei, na verdade foi assim, né, o UFGD disse assim, façam o que vocês puderem fazer, porque ninguém sabe de nada aqui dentro, né? E aí foi uma loucura, né, porque cada um começou a organizar suas salas de aula, né? Uns escolheram o Moodle, outros escolheram o Google Classroom, né? E eu particularmente escolhi o Classroom porque era uma ferramenta que as escolas estavam pensando em utilizar, então o Moodle eu já não queria usar por conta disso, então vamos usar uma plataforma que é mais viável também para educação básica. E trabalhava com a gravação de vídeos, né? Então também gravei vídeos com o StreamYard, depois eu gravei vídeos com o Google Meet, né? Nesse primeiro momento que não dava para fazer encontro síncrono, né? Aí depois, com o tempo, né, que a universidade começou a se organizar um pouquinho melhor, aí deu para começar a fazer os encontros síncronos, e também pensando, né, que eu sempre trabalhava com a criação de material digital, né, em formatos de apostila, e eu trazia uma forma de tentar conversar com aquelas pessoas pela própria possibilidade de distanciamento, né? Eu criei um AVA com a minha imagem, né? E eu comecei a conversar nos PDFs que eu criava, trazia exercícios e conversando com os alunos, dava bom dia, boa noite, ou seja, conversava através do AVA, tentar me aproximar, certo? E como ferramenta um pouco mais específica, né, na elaboração das aulas, eu trazia o GeoGebra, né? Que não por conta da possibilidade que ele tem de não necessitar que seja utilizado com acesso à internet, né? O GeoGebra Mobile, principalmente por conta também dos smartphones, né, e tudo mais. Então, e cheguei agora na FURG, né, só para contextualizar rapidamente, né, uma realidade completamente diferente, né, uma realidade totalmente organizada, né? Ou seja, aqui quando eu entro nas minhas disciplinas do semestre inicia, eu já tenho o AVA FURG, né, pronto, com os alunos inseridos na disciplina, já com os recursos também, né? E também com políticas mais bem planejadas, né, de uma administração competente que pode também estar auxiliando os alunos nisso, né? Como auxílio internet, alguns auxílios que permitem isso. Mas, especificamente, o que eu utilizei, né, nesses períodos, assim, né? Foi o Google Meet, o Classroom, agora o AVA FURG, que é algo similar ao Moodle, né? Só para explicar para o público aí, né? O que é o AVA, professor Thiago? O AVA é um ambiente virtual de aprendizagem, né? E ele se configura, né? Também tem isso, né? Um ambiente virtual, né? Que pode ser um ambiente virtual de aprendizagem ou não, né? E também tem essa diferenciação. O Moodle, ele pode ser simplesmente um ambiente virtual ou um ambiente virtual de aprendizagem, né? Ele vai se constituir no AVA quando ele tem interação do público, né? Das pessoas que estão ali. Quando eu posso criar fóruns de discussão e existe essa participação, quando eu crio ali atividades, quando eu posto uma tarefa, né? Então ele cria-se então um ambiente que é virtual de aprendizagem, a partir dessa interação entre as pessoas. E assim a gente pode também pensar no próprio Classroom como sendo um ambiente virtual de aprendizagem, onde haja interação ali dentro daquele ambiente, né? E pode estar se configurando como sendo um AVA. Então, eu tive uma experiência na graduação com o Moodle que não foi muito satisfatória, não. O João também teve, acho que ele não lembra, mas essa disciplina com o saudoso Célio Pinho, a gente teve que fazer um trabalho pelo Moodle. Não gostei da plataforma, achei pouco intuitiva. O Google Sala de Aula me agrada muito mais, mas eu acho que em geral esse sistema de fóruns não me apetece muito e não funciona muito bem pra mim. Agora também tô fazendo uma formação da sede, que é toda por um ambiente virtual, e esse sistema de fóruns é confuso. Se você não é uma pessoa que utiliza bastante, você não consegue nem entender aonde tá indo cada comentário, de quem que é, da onde veio, e o que você tá respondendo. Mas assim, ó, só rapidão, Thiago. Você acha, qual que é a sua avaliação sobre o aprendizado dos seus alunos durante esse período aí de ensino à distância? O que você achou? Foi satisfatório? Apesar dos pesares, a galera que tinha acesso estava acessando, a galera estava buscando, ou todas essas tecnologias envolvidas aí acabaram funcionando mal porque a galera não estava... Ou não estava conseguindo, igual o Gustavo não conseguiu se identificar com a tecnologia, ou não perdeu o interesse. Porque, assim, eu percebi os meus alunos, e, assim, isso é discurso comum dos professores, dos meus colegas de trabalho, que durante esse período aí de pandemia, houve, assim, praticamente uma evasão da escola. Pouquíssimas pessoas estavam, de fato, assistindo a aula ou acompanhando as aulas assíncronas
ou mesmo fazendo as atividades propostas. O que a gente viu muito acontecer é que o pessoal foi abandonando, tanto que agora no retorno você não consegue, você consegue, na verdade, perceber que os alunos já não têm mais ritmo de estudo, perderam muito interesse, para eles a escola está muito distante do que foi em 2019, por exemplo. Para você, como é que foi isso? Então, né, eu começo te respondendo uma fala que eu escutei na reunião de professores, né? Dizia assim, para mim, o ensino remoto é 1000 vezes melhor do que o ensino presencial. E aí, escutando aquilo, eu pensava assim, essa pessoa ou não gosta de ser professor, ou não gosta de trabalhar, porque, para mim, está sendo muito difícil, sabe? Exato. Porque assim, olha, tu não gostar de pessoas, porque não tem interação, né? Embora os fóruns tragam um pouco disso, não tem interação, né? E assim como tu falou, né, a questão da evasão, isso é muito grande, o número de alunos que deixam a disciplina, né? Por exemplo, agora eu tô com uma disciplina de matemática para ciências contábeis aqui na FURG. Eu tinha 83 alunos matriculados. Desses 83 alunos, eu tenho que, assim, que participo dos encontros síncronos, que não são obrigatórios, é importante dizer isso, né, aqui. Tenho 7, 8 alunos que participam, e na primeira atividade avaliativa eu tive 25 entregas, tá? De 83 pessoas, sabe? Então isso é muito complicado. Então, realmente, eu acredito que a gente vai ter sérios problemas, né, de futuros agora, quando possivelmente retornar o ensino presencial, se ele retornar, né, a gente não sabe como é que vai ser isso, mas eu avalio como sendo muito complicado isso, né, porque é difícil tu né, falando com as pessoas, né, e as pessoas não abrirem a câmera. Isso. Difícil tu tá falando e as pessoas não te responderem, né? Falar sem saber se está sendo ouvido, né? Exatamente, as pessoas não estarem te respondendo, né? É difícil, dá uma solidão muito grande, né? Demais. E quando eu escutei aquela frase, eu fiquei pensando, meu Deus, mas que horror, né? Como é que a pessoa pode estar gostando de estar assim desse jeito, vendo que as pessoas não estão aprendendo, né? Porque não tem, infelizmente, não tem como tu ser um professor, do meu ponto de vista, isso é importante dizer, né? Que explique bem a matéria por meio de um PDF. Não existe isso, sabe? Não tem um professor que consiga explicar bem a matéria por meio de um vídeo, sem olhar para o aluno e saber se ele está realmente prestando atenção naquilo que tu está falando, se ele está com aquele olhar de dúvida, porque como professor a gente consegue identificar isso, né? A gente olha para o aluno... A sala de aula é a interação. Você não fica só falando e todo mundo está aprendendo 100% do que você está falando e acabou. Vai ter dúvida, vai ter pergunta. Eu tô dizendo que devo dizer, na verdade, que eu tô me sentindo até um pouco ofendido, porque eu sou uma das pessoas que gostou da experiência online. E assim... Não que não viveu a outra experiência, né? É professor primeiro, né? Não, eu dou aula presencial agora, mas... Assim, não acho que foi uma boa experiência para os alunos, de fato, porque fora todos os problemas que já são muito evidentes, mas eu vejo muito potencial nisso e eu vejo que, para mim, na minha ótica, para pós-graduação, para ensino superior, onde as pessoas têm mais responsabilidade, autonomia, a pessoa tá ali assistindo a aula porque ela quer, ela não tá obrigada. Certo, enquanto vocês conversavam aí, eu ia escutando e ia tentando também aqui colocar alguns tópicos aqui para organizar um pouquinho o que eu ia falar. Certo. Eu preciso começar falando assim que em março de 2020 fazia cerca de quase 2 meses que eu tinha parado de amamentar meu filho. Então, eu começo a pandemia num contexto ainda de bastante... O Enzo ali com 2 anos e 7 para 8 meses, recém parado de amamentar, ainda demandava muitas coisas que hoje, com 4 anos e 2 meses, ele já é uma outra criança com muito mais independência, né? Então, quando tudo estourou mesmo aqui no Brasil, né? Quando começou o contágio comunitário, quando fala, né, de... não sei o que comunitário, esqueci a primeira palavra. Acho que é isso mesmo. Contágio comunitário, né? Eu acho que é. Eu lembro que foi no final de semana que minha família estava aqui, meu pai já tem idade avançada, vários problemas de saúde. O primeiro princípio, eles até adiantaram a volta, todo mundo se assustou. Eles adiantaram a volta lá para Tupi, onde eles moram. E aí, numa segunda-feira, que eu acho que foi dia 17 de março,
teve a reunião lá dos reitores e com, acho que, o governador junto do estado, não sei. Teve uma reunião entre gestores lá sobre como iam ficar, as atividades presenciais foram suspensas e no dia 18 começaram as atividades de ensino remoto. Então, assim, nós não paramos, né? Então, eu acho que nesse sentido eu tenho uma experiência diferente em relação ao que o Thiago traz, porque eu entendi ali que teve um período, né, Thiago, que vocês não... Sim, nós ficamos alguns meses sem atividades. A gente, ali em uma semana, naquela semana ali de terça até sexta-feira, eu tentei adaptar todo o meu planejamento, que estava todo centrado nas aulas presenciais, né? E eu tinha essa questão da maternidade. Então, com o Enzo ainda com os horários não tão estáveis, demandando muito de mim ao longo do dia. De um dia para o outro, parou de ir para a escola. A cidade em lockdown, meu marido tem comércio fechado, então, assim, uma diferença em termos de logística, assim, de rotina mesmo, muito drástica, né? Então, o Enzo ia para a escola em período integral e, de repente, ele estava o tempo todo em casa. Então, eu não tinha aquelas horas de trabalho, né? É uma rotina muito intensa com uma criança muito ativa, enfim. Então, naquele primeiro momento, eu precisava pensar, bom, como é que eu vou adaptar as minhas atividades de trabalho para esse contexto, né? Então, o primeiro design que eu fiz das disciplinas foi um design que tentava se adaptar a isso, né? Então, eu gravava aulas até de madrugada, né? Que era um horário que eu conseguia ter silêncio em casa. Um pouquinho de tempo depois, o Enzo parou de dormir de dia, então eu não tinha nem mais a soneca do dia dele, com a casa um pouco mais silenciosa para eu conseguir gravar, por exemplo, né? E, enfim, então nós continuamos, eu comecei a gravar aulas, o que eu usava na graduação, tanto na graduação quanto na pós, eu usava Google Sala de Aula. A UFMS aqui deixou livre, a UFMS tem publicado guias de orientações assim para as atividades em período remoto. Ele já está na versão 5.0, então eles sempre vão atualizando. Ao mesmo tempo que a gente não parou, a equipe da AGEAD começou a fazer lives, sabe? A gente tentou, o que eu senti assim é que a gente meio que tentou trocar o pneu da bicicleta com a bicicleta andando, sabe? Então a gente foi tendo assim discussões, eu percebia meus colegas, eu como sou da linha de pesquisa de tecnologia, sabe aquele professor que é apontado em relação ao uso de tecnologias? Eu sinto que não que eu fosse a única, mas que eu era uma das pessoas a quem as pessoas recorriam para perguntar como que eu gravo uma aula, como que eu gravo um vídeo, como que eu crio uma sala no Google Meet, sabe? Então eu propus um grupo de WhatsApp específico para trocar experiências, e aí dos 40 professores do Instituto, 27 entraram nesse grupo. Então é um grupo ali que durante os primeiros meses da pandemia ficou muito ativo, né? Então eu acho que ali foi muito bacana a questão da troca de experiência, que eu acho que é um aspecto bem interessante da gente articular com essa discussão toda, né? Eu acho que na troca de experiências a gente compartilha muita coisa e aprende muita coisa, né? Eu concordo, comigo foi parecido nisso aí, porque também foi uma semana parado e semana seguinte, durante essa semana, bastante conversa sobre o que dá para fazer, todo mundo sugerindo, e exatamente o que você falou, troca de experiência. Tal pessoa falava, tem o Google Meet, tal pessoa falava, tem Discord, tem isso, tem aquilo, dá para fazer assim, e meio que foi montando para na semana seguinte tá todo mundo naquela loucura. Os professores, principalmente os mais velhos, assim, com bastante dificuldade, e eu, que sou mais novo, já estava ali junto com alguns outros colegas, né, puxando essa mesma onda de tentar ajudar, tentar aprender e passar para os outros. De fato, essa troca de experiência aí foi bem importante para mim. Sim, eu vivenciei uma troca de experiências aqui como talvez não tivesse tido a experiência ainda desde quando passei no concurso, assim, de uma troca de experiência que tenha de fato mobilizado muito uma boa parte assim dos colegas e todo mundo assim tentando compartilhar ali as angústias, as estratégias, as coisas que estavam dando certo, os problemas que a gente enfrentava, né? Então, o Telegram eu usei muito pensando na questão do tempo docente também, porque o Telegram é meio que, né, ele tem umas funcionalidades que são parecidas com o WhatsApp, mas ele tem outras que me ajudaram, né? Eu comecei no começo,
No começo eu só colocava o Google Sala de Aula, mas ali com 1, 2 meses eu senti falta de uma interação mais rápida, uma proximidade maior. Então, naquele primeiro semestre, os alunos já tinham um grupo no WhatsApp, então fui para ele, mas a partir do segundo eu criei um grupo no Telegram. Então, ali eu consigo ter alguns filtros, eu consigo fazer agendamento de mensagem, eu consigo separar um pouquinho o pessoal do profissional dentro do celular. Então, tem ali umas características interessantes, né? E aí, ao longo dos meses, assim, eu fui ajustando a metodologia. Ao mesmo tempo que na graduação, os encontros síncronos hoje, eu coloco um encontro síncrono antes de cada prova, mas com atividades a serem entregues todas as semanas, com interação via Telegram todos os dias, na pós-graduação, os encontros síncronos aumentaram. Então, eu acho que o próprio contexto, o perfil das turmas, ele diz bastante para a gente, assim, em como a gente pode atuar, e é claro que o meu contexto também, né? Hoje, eu consigo fazer mais interações síncronas do que eu conseguia fazer em março de 2020, né? E, basicamente, na graduação, eu trabalho com agendas semanais, com um vídeo gravado meu, algumas atividades propostas ali, de 3 a 5, que os alunos entregam no prazo de uma semana, que vale a frequência daquela semana e uma parte da nota na avaliação. E a avaliação em si é composta por essa parte das agendas semanais, uma avaliação escrita que eu faço no Google Forms, em que eu trabalho um pouco mais a parte teórica, a parte de visualização gráfica, de interpretação, a parte mais qualitativa, e a parte de cálculo, efetivamente, eu trabalho com produção de vídeos, com prazo também de uma semana, para eles fazerem em grupo, e tenho tido essa experiência aí desde o começo do ano passado com a produção de vídeos, né? E como que foi a recepção dos alunos? Eles estavam fazendo bem essas atividades? Como é que estava isso aí? Houve evasão? Teve troca de experiência do estudante, sugerir alguma coisa? Olha, professora, desse jeito eu acho que poderia ser uma proposta melhor, alguma coisa assim? Olha, uma coisa que me chamou a atenção, principalmente na turma de engenharia de alimentos, a turma de engenharia de alimentos era uma turma bastante engajada, assim, entre eles, né? Então, eles sempre se organizam com um representante de cada turma, e eles são bem ativos, assim, de fazer sugestões de ajustes em metodologia, né, e tal. E a coordenação deles é bem ativa também e nos dava feedback, né? Então, eu me lembro de um dos primeiros feedbacks da coordenação, dos alunos pedirem menos encontros síncronos, isso colocando no grupo de professores que estavam atendendo a turma naquela época. Menos encontros síncronos, um número menor de atividades, e aí eles deixaram como indicativo de sugestão a metodologia que estava sendo utilizada na disciplina de cálculo 1, que eu estava ministrando, né? Então, assim, a avaliação que eu fiz com eles anônima no final da disciplina foi muito interessante, só que eu sinto assim, a taxa de aprovação, ela fica acima de 90% quando a gente vai olhar para quem sistematicamente fez as atividades e todas as propostas ao longo do semestre. Porque quando a gente vai olhar o total da turma, ela fica ali entre 40% e 50%. Talvez entre 40% e 60%, dependendo da turma. Então, eu sinto assim, quem consegue se adaptar, quem consegue ter uma estrutura ali para fazer as atividades e consegue ter o tempo, o contexto, que minimamente favorece ali, eu sinto que tem conseguido, assim. Quem faz as atividades, em geral, consegue aprovação, mas não são todos que conseguiram se adaptar. Isso. Mas e quem não fez as atividades? Se procurava para um auxílio, uma ajuda, ou explicar porque não estava fazendo, ou simplesmente desistia e ficava sem fazer mesmo e chegava no dia da prova e tentava? Eu fui bastante flexível em relação a receber atividades mesmo depois de prazo, assim, para vocês terem uma ideia. Foi a primeira vez durante a pandemia que eu fiz PO de frequência, prova optativa de frequência, né? Então, em todos os semestres, eu fiz prova optativa de frequência e prova optativa de nota. Então, mesmo no final do semestre, os alunos podiam revisitar as agendas, ver, por exemplo, eu tinha que ter entregue no mínimo 7 agendas para ser aprovado, eu entreguei 4.
Então, eu dava a oportunidade deles fazerem 3 agendas no final do semestre, mas aí a entrega não era mais em PDF, era em vídeo. Então, assim, as optativas, em todos os semestres, eu não tive mais do que 4 alunos em cada modalidade de optativa. Então, assim, os que não passaram realmente não mantiveram contato comigo. Vou dar meu contexto breve aqui sobre o que eu achei, né? Apesar de já ter falado um pouco sobre. Sim. Mas, assim, muito do que o Thiago estão falando é essa ideia. O aluno, que o Gustavo também falou mais cedo, o aluno que está disposto, que vai fazer as atividades, que tem contexto favorável para poder desenvolver tudo isso, igual você falou, você estava em casa, estava com um filho pequeno, o comércio do seu marido fechou, tudo mudou. Nessa pandemia, tudo mudou. A rotina de todo mundo mudou, ficou tudo muito diferente. Vários problemas começaram a surgir, tanto financeiro, psicológico, na vida de todo mundo, eu acredito, né? E com as crianças que eu trabalho, criança e adolescente que eu trabalho, eu acho que também não foi muito diferente. Apesar do meu público ser um público, aí sim, de fato, elitizado, né? Eu tô dando aula na rede privada, em escolas com público de poder aquisitivo maior aí. E então esses alunos têm em casa o quarto próprio, com todos os computadores, smartphone, notebook, tudo que eles precisam para fazer, tempo, silêncio, tudo isso eles tinham. Mas o que eu mais percebi era que eles justamente não tinham essa independência, essa autonomia e nem a vontade de fazer quando a obrigatoriedade não se sobrepõe a isso. Porque, como o Gustavo falou, no ensino superior pode ser até que funcione para determinados grupos, né, onde os alunos têm condições e, sei lá, escolhem estar ali. Isso, escolhem estar ali e vão fazer porque querem terminar a sua graduação. Só que a escola ainda funciona muito como algo que é obrigatório, né? A maioria dos alunos, pelo menos, aparentemente está ali porque tem que estar. A mãe paga, o pai paga, ou a mãe na rede pública matricula, a lei obriga a criança a estudar. Ela está ali aprendendo coisas que muitas vezes não é do interesse dela, que não é ela não consegue visualizar o uso de tudo aquilo, né? Em matemática, talvez isso fique ainda mais explícito, mas é comum eu ouvir os alunos falando assim, para que eu tenho que estudar história? Já aconteceu, sabe? Eles não têm noção de por que é útil, muito menos vontade de aprender sem achar que é útil, entendeu? Hoje eu vi uma boa de um aluno que corrobora aqui esse ponto seu. Tava lá, hoje era prova, né? O conteúdo era matrizes determinantes. Ah, professor, pra que eu tenho que estudar isso? Eu faço o curso e lá o que eu estudo é muito melhor, porque eu me interesso pelo que eu tô estudando. Isso, exato. É o resumo disso aí que você falou. Os meus alunos, essa galera nova, cara, eles veem a escola como tudo muito distante. Óbvio que isso é um outro papo, né? Como que funciona o nosso sistema de educação, para que se forma, para que e por que se ensina o que é ensinado. Mas, assim, eles já não têm muita vontade própria de estudar, eles já fazem por ser obrigatório, a maioria das vezes, né, a maioria dos casos. E com a pandemia que eles tiveram mais flexibilidade, porque nós também, né, nas escolas em que eu trabalho, nós também fomos orientados a dar mais flexibilidade, tanto em relação à entrega, quanto à avaliação que se faz com os alunos, porque, de fato, era um período atípico, ninguém sabia direito como fazer, nem o que exigir, até onde exigir, só que os alunos voltaram assim ainda, entendeu? Hoje, em uma das escolas que eu trabalho, a coordenadora entrou durante minha aula para relembrar os alunos que na prova de recuperação desse período agora que a gente está fazendo, não teria prova online. Como os alunos voltaram todos presencialmente já, a prova seria feita só presencialmente. E aí tinha um monte de aluno que já estava assim, nossa, reprovei, acabou. Porque eles estavam acostumados a fazer a prova online, e pesquisar na internet, e mandar mensagem para o amigo que sabia, entendeu? A cola virou o jeito normal de fazer, não existia mais cola. Era assim, passa a prova, um aluno faz, passa para todo mundo tira 10, no nível de que no primeiro bimestre de 2020, eu tinha ali alguns alunos em recuperação, outros alunos na média, alguns poucos com nota bem alta, né? E nas primeiras avaliações ali online já
uma chuva de 10. 10, 10, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Era todo mundo assim, ó, super gênio. Mas justamente porque eles não assistiam a aula, a interação caiu bastante. Só que para a prova, que é o que importa para eles, eles iam lá, pegavam de alguém, fazia, entregava e já era. Só que isso gerou um 2020 inteiro que os alunos passaram, boa parte, né? Não vou falar todos. Os alunos passaram sem estudar. E aí esse sem estudar não é só pelo que eles não aprenderam, mas por ter perdido o ritmo de estudo, ter perdido interesse com a escola. Assim, a escola ficou muito distante para eles. E aí agora eu tenho turmas que não aprenderam conteúdo do ano passado, têm dificuldade de pré-requisito no conteúdo desse ano, e que não querem, assim, eles estão com muita dificuldade de aceitar que eles têm que continuar estudando, sabe? Ninguém vê necessidade mais em estudar para aprender. Já nunca teve muito, né? Sempre foi para passar em prova. Mas agora eu acho que está muito pior, depois que voltou aí. Eu não sei, vocês ainda não voltaram às atividades presenciais, né? Então, ainda não. Pois é, eu não sei como vai estar no ensino superior, não sei como é que vai estar na escola do Tom, mas assim, o que eu percebo é que as coisas estão muito... Não sei, cara, Tá difícil dar aula, cara, tá difícil dar aula, porque os alunos que ficavam com a câmera desligada, sem interagir em nada, que deixava a gente com aquele sentimento de solidão, de saber, sem saber o que você estava fazendo ali, dando aula, agora eles estão na aula presencialmente, continuam meio sem participar, eles estão ali, ó, eles só estão de corpo presente. Esses relatos aí eu ouvi bastante, o Estado voltou agora às aulas com um rodízio ali, e aí vários colegas meus que voltaram às aulas relataram isso. E que mudou que agora eles estão ali na presencial, mas é a mesma coisa do Classroom. Eles ficam em silêncio, falam um pouco, perguntam um pouco, tá com dúvida, questionam. A única coisa que melhorou é que eles podem enxergar, né, igual o Thiago falou, a cara de dúvida, meio que pressionar ali, colocar contra a parede, espremer aquela dúvida ali do aluno, fazer ele falar, né? Que na aula online a gente não tem essa opção. O aluno desliga o microfone ou sai e acabou, né? Eu tô com um problema um pouco parecido com o do Canudo, porque a minha escola também é particular, só que ela é o terceiro setor, ela é a ONG, né? Os estudantes não pagam para estar lá. Eles atendem uma população que está considerada vulnerável ali na região. E estourou a pandemia, é uma escola internata, então os alunos, os estudantes moram lá. E eles entram na primeira série, com 6 anos, 7 anos, e saem formado técnico. E sempre a escola, o público dela é alimentado pelos familiares dos próprios estudantes. Então, abriu a vaga lá no primeiro aninho, entra então os irmãos dos estudantes que já estão lá, as irmãs dos estudantes que já estão lá, sempre são os mesmos, né? E aí, o que aconteceu? Eles têm que dividir aparelhos, né? Então a escola teve que moldar muito, assim, horário de aula, um turno só o fundamental, outro turno só o médio. Agora muda o turno do fundamental. Porque às vezes era um smartphone só para 2, 3 alunos da mesma família. Isso. E aí, o público que eu estou agora são os anos iniciais do Fundamental 2, né? O 6º e o 7º ali, a primeira parte do Fundamental 2. Então, o que aconteceu? O aluno do 7º ano, ele teve, o último ano letivo que ele teve presencial, foi o 5º ano. O 6º não conta, que foi só alguns dias, né? E a mesma coisa também com o 6º. A última que ele teve foi lá no 4º ano. Então, eles ainda estão passando pelo processo de alfabetização. Eles ainda têm muita dificuldade de leitura, interpretação. E aí, em escrita, principalmente, né, escrever, eles também têm muita dificuldade. Então, até mesmo quando eles têm dúvida, expressar a dúvida deles é difícil. Eles não conseguem expressar a dúvida deles. E aí você tenta criar algumas estratégias, né? Ele vem, professor, estou com uma dúvida no exercício. Aí você pede para ele ler, né? E aí, se é durante a aula,
São poucos que aceitam, né? Ele desiste da dúvida. Liga o microfone, sai da sala e desiste. Só que você pediu para ele participar. Mas se ele vem no particular, né, no WhatsApp, por mensagem, ele manda foto da atividade, ao invés de mandar um áudio lendo. Você sabe qual é a atividade, você, professor, sabe. Mas aí você quer saber qual foi a leitura dele em cima dessa atividade, né? Qual que é a interpretação dele. E aí eles tornaram um processo mecânico ali. Eu entro, no nosso caso, as nossas aulas são assíncronas desde que a gente saiu são síncronas desde que a gente saiu para a pandemia. Então eles têm as 6 aulas que eles tinham, eles estão tendo. Eles entram 7h30 da manhã a gente usa o Webex, que é a mesma coisa que o Classroom, só que é da Microsoft, eu acho. E aí eles ficam lá das 7h30 às 11h50 na aula, troca de sala, vai para sala de ciências, agora de matemática, de geografia, só que eles não estão lá ao mesmo tempo, né? Poucos estão lá prestando atenção, olhando para a tela, olhando para o professor compartilha, escutando o que o professor fala. Muitos deles estão ali online para garantir a presença, porque a escola teve que começar a tomar algumas medidas com os estudantes que já estava confirmado que tinha condições de acesso, mas não estava acessando. Teve que chamar conselho tutelar, teve que acionar algumas autoridades, né? E aí, para isso não voltar a acontecer nas famílias, você percebeu que aumentou o número de estudantes dentro da sala de aula, mas não aumentou a participação. Os estudantes estão ali, mas não estão participando. Só liga na aula e já era. Isso, já fica ali. E aí, só que eu entendo também, porque as turmas que eu tenho, né, os estudantes que eu tenho, o público que é das minhas turmas, eles são muito vulneráveis mesmo. São públicos ribeirinhos, eles precisam pescar a mistura deles, eles precisam... eles moram onde os pais trabalham. Os pais prestam serviço para uma fazenda e eles moram na fazenda. Então, aí, para usar a internet, eles têm que ir na casa sede da fazenda, pedir licença. E aí, se é uma semana que o patrão está com um pé direito ruim, ninguém usa a internet lá na fazenda. Então, eles estão vulneráveis mesmo, né? E aí, isso distanciou eles mais ainda, né? Mesmo os que têm acesso já se sentem distantes da escola. No nosso caso, eles se distanciaram mais ainda da escola, né? Eles sentem falta da escola, mas é aquela falta de ter onde dormir, ter onde brincar, porque tem os parques, tem piscina, tem interação com a galera. Isso, tem estrutura toda para eles. É que eu acho que, de fato, igual a professora Cida falou, a pandemia acelerou muita coisa em relação às tecnologias digitais, só que, pelo menos na minha experiência, todo esse desenvolvimento tecnológico aí não foi bem utilizado. Acho que o público, todo aquele papo de o estudante tem que desenvolver autonomia, periri, pororó, como são estudantes que não têm essa autonomia ainda, ficou bastante uso de tecnologia, só que com pouco proveito. O aproveitamento foi muito baixo. Muitos alunos, igual o Tom falou, entravam na aula, não acompanhavam nada, não acompanhavam as atividades assíncronas também. Então, concordo com o Thiago quando ele fala que não tem como pensar no aprendizado dos alunos, na minha experiência, claro, e na minha opinião. Pensar no aprendizado dos alunos e ainda considerar essas aulas à distância como algo positivo. Porque eu acho que, assim, é o mínimo do mínimo. O aluno dentro da sala de aula, ele está mais sujeito a aprender alguma coisa atualmente, da forma como as coisas estão postas, do que à distância, do que só podendo simplesmente conectar lá na aula e sair e fazer outra coisa, entendeu? Então, o que não vou chamar o João, né, de chamar pelo apelido, mas não. O que o João traz, né, é algo que é interessante a gente pensar, né, porque assim, a gente não está fazendo algo que eu considero ruim, não é isso, né? Mas o que a gente faz, mesmo sendo o melhor que a gente consegue fazer atualmente, com as condições que nós temos, tanto de recursos pessoais para isso, né, quanto para que o aluno consiga estar participando das aulas, não é o ideal, né? Não é ruim, mas não é o ideal, né?
E como eu já tinha comentado, né, a gente sempre tem aquela ideia de que a gente não precisa, então a gente não vai usar tecnologia, né? A gente começa a mascarar isso e quando a gente chegou na necessidade, a gente se deparou com uma realidade que demandava o uso da tecnologia de uma hora para outra, realmente, né? E a gente não tinha condições de trabalhar com melhores recursos e tudo mais. Mas, né, como eu gosto de falar, né, não é que a gente esteja fazendo um serviço ruim, não é isso. A gente está fazendo aquilo que a gente pode, né, com os recursos que nós temos, mas o meu sentimento é de que isso não é o suficiente para que essas pessoas consigam aprender, né? Não é o suficiente, sabe? Não é o ideal, não é o suficiente, e é alguma coisa que a gente vai levar por muito tempo, né? Então, por exemplo, assim, esses alunos que eu recebi agora de turma de matemática das ciências contábeis, esses são alunos que não tiveram o terceiro ano presencial, muitos deles, né? Porque eles ingressaram agora no curso. Então eles já não tiveram o terceiro ano, ou alguns já tinham concluído, outros vieram do ensino médio agora, né? Então eles já não tiveram ensino presencial no ensino médio. E eu estou percebendo muitas dificuldades desses sujeitos, né? Que, obviamente, não é porque eles não tiveram um ano de escola, eles já com certeza já vem com algumas deficiências já por os anos escolares anteriores. Mas isso também ajuda a reforçar isso, né? E aí eu fico imaginando agora esses alunos que aqui a gente não voltou totalmente ao presencial ainda, né? Alunos que, por exemplo, estão no sexto ano, que são alunos que os professores de matemática vão atuar, né? Quando estão na escola, trabalho de sexto ao nono, né? E depois do ensino médio também. Esses alunos, ano que vem, eles saíram praticamente direto do quarto ano. Eles não tiveram o quinto ano presencial, eles não tiveram o sexto, desculpa, eles saíram do terceiro ano. Eles não tiveram o quarto ano presencial, eles não tiveram o quinto ano presencial e vão chegar no sexto ano, quem sabe, ano que vem presencial, né? Então, a gente pensa o quanto isso vai ser difícil, né? Por conta dessa dificuldade toda, né? E eu tô acompanhando isso no ensino superior, né? Mas os professores da escola também vão ter muita dificuldade, né? Com a questão da aprendizagem da matemática desses alunos que não tiveram praticamente 2 anos, né, de atividades experienciais, né? Exato. E assim, já fica aqui também, eu não gosto de criticar o trabalho do professor, porque eu sei que ele faz aquilo que ele consegue fazer com os recursos que ele tem, né? Mas também eu não posso fechar os olhos por algumas coisas que eu percebi, né? Que eu via que atividades que os professores mandavam, né? Porque isso era público, né? Tem no portal de Dourados lá, as atividades não eram públicas, podia acessar e ver o que os professores estavam mandando para os alunos, né? E eu particularmente pensei assim, nossa, esses professores saíram de férias, né? Mandam xerox de um livro para o aluno fazer de qualquer jeito, não tem uma preocupação com a aprendizagem daquele sujeito. Eles saíram de férias em março de 2020, quando começou a pandemia, né? E não retornaram até agora. Não retornaram até agora, porque eu fico pensando assim, tu pegar um livro, tirar um xerox e dizer que aquilo é uma PN, né? Uma falta de sensibilidade muito grande com o sujeito que está enquanto aluno, né? Que a gente sabe que as dificuldades que esse sujeito tem, né? E até a esperança, né? Que se insere com a educação daquele sujeito que busca uma vida melhor, né? E tudo mais. Tu tá assim, olha, fazendo é horrível, né? Porque eu vi aquilo e pensava assim, não tem como, né? É um baita, né? Mas eu nunca vou falar para vocês o que significa o restante do baita, né? Mas é isso, né? Tipo, é olhar para aquele sujeito que, embora a gente saiba que existem muitas dificuldades, gente, também não dá para ser qualquer coisa, porque dá para fazer alguma coisa, entende? Isso. Por mínimo que seja, tem como ser feita uma coisa mais ou menos aceitável, assim. E o xerox de um livro, para um aluno que não vai ler aquilo ali, sabe? Que não vai ter uma explicação sobre aquilo ali, é algo que eu considero inaceitável. Então a gente também tem que pensar sobre isso, né? Que tipo de professor eu estou formando para que quando chega numa situação dessas, ele tira xerox do livro e manda para um aluno fazer em casa, né? Então é difícil, né? É complicado e a gente tem que pensar sobre essa questão da formação de uma forma mais ampla, né? Sim. Posso fazer um comentário? Manda. Estava pensando aqui, né? Tem 3 coisas que eu gostaria de... 3 temas que eu acho que eu gostaria de articular com o que vocês estão comentando. Bom, concordo com as coisas que vocês colocaram, com os fatores, com os problemas. Eu acho que, assim, do mesmo jeito que a pandemia acelerou muita coisa, ela também colocou uma lente de aumento, assim, em muitos problemas, aumentou muito, né?
que ela intensificou a desigualdade social, acho que tem muitos fatores e tudo que a gente vai falar aqui, a gente tem que falar, acho que com muitas ressalvas, né? Claro. E, por exemplo, quando o professor Tiago fala dos professores que colocam lá uma cópia do livro, sabe? Eu acho que mesmo antes da pandemia, a gente também não é muito difícil achar algumas práticas que de algum modo se assemelham a essa, né? Então, como você ir para a sala de aula e praticamente colocar o livro didático ou o livro texto na lousa, no quadro. Professora, só me permite fazer uma pequena... O que acontece, né, que antigamente a gente não tinha essa visibilidade desse trabalho, né? E agora as coisas estão disponíveis, né? E que a gente tem como consultar, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que algumas dessas coisas, elas aconteciam também no presencial, ainda não que de modo muito evidente, né? Como o professor Tiago falou agora, né? Então, assim, tomando muito cuidado com todas as ressalvas, com todas as coisas que a gente precisa ter nesse contexto, né? Uma coisa que eu acho que a gente... um exercício que eu tento fazer muito é de pensar na parte de avaliação, sabe? Eu acho que a gente tem muitas coisas para discutir ainda sobre avaliação. Essa é uma coisa que tem começado a me instigar mais, assim, tanto é que no grupo a gente não tinha tido até então pesquisa na parte de avaliação, e agora durante a pandemia a gente está com uma IC e um mestrado, né? Olhando para essa parte da avaliação. Então, assim, o que eu tentei... Não que eu tenha tido totalmente sucesso, mas eu tenho conseguido algum movimento, né? Então, o que eu pensei quando eu fui pensar nas minhas avaliações? Como é que eu desconstruo, de alguma forma, a ideia de cola? Como é que eu tento pensar em um instrumento avaliativo em que o que os alunos... o ato de tentar colar fosse benéfico. Isso, no processo, né? Então, eu tentava, só que isso é muito enraizado. Então, assim, por exemplo, na primeira prova que eu dei durante a pandemia, a produção de vídeos tinha valor 3. Naquela primeira prova, eu já percebi que eu tinha que aumentar o peso da parte de vídeos. Então, depois eu aumentei para 6 e continua em 6 pontos agora, 6 dos 10 pontos. E em grupo, né? Aí os 3 pontos de escrita individual e depois o 1 ponto daquelas agendas semanais que eu comentei. Então, assim, eu tentava falar com eles assim, olha, vocês vão ter uma semana para produzir o vídeo. As questões são as mesmas para a turma toda. Pode ter comunicação entre vocês? Deve. Vocês podem entrar em contato comigo? Devem. Se aparecer dúvidas sobre os exercícios, falem comigo. Não tem problema que é a prova, né? Porque os critérios de avaliação ali do vídeo tinha, claro, o critério de correção das respostas, mas dos 6 pontos, 1,5 era para a resposta estar correta. Né? Então, assim, eu estava muito mais preocupada em como eles iam explicar a validade daquilo que eles tinham feito, como eles pensaram, como eles articularam, né? Como eles validam aquilo do que, de fato, ter a resposta. Eu falei assim, eu sei que tem software que faz as derivadas, né? Eu dei cálculo 1 todos esses semestres. Tem softwares, o próprio GeoGebra calcula derivada, calcula integral. Então, assim, eu tentava deixar claro para eles que o meu interesse não era na resposta certa, mas era mais no processo. Só que isso é difícil de desconstruir. Tanto é que eu recebi vídeos com a mesma derivada calculada certa e errada, no mesmo vídeo. Ou seja, não teve muita comunicação entre o grupo, né? Assim, tem as lacunas, tem os problemas, né? Alguém ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que justamente essa é a ideia. Esse ensino remoto basicamente pegou o mesmo modelo que era aplicado presencialmente e colocou online. Então, as provas continuavam as mesmas provas. Então, por exemplo, se eu tinha que fazer uma prova sobre equação do segundo grau para o 9º ano, ainda seria aquela mesma prova de 10 questões, uma para, sei lá, de função de segundo grau, uma para encontrar as raízes, outra uma função para achar o máximo, outra o mínimo, alguma coisa desse tipo, e aquela mesma coisa, sabe? Não teve, assim, uma busca por repensar a avaliação. E isso não só na minha disciplina, não foi só eu. É meio que toda a escola, entendeu? Pegar a escola presencial e só colocou online. As provas, a avaliação continuou sendo a mesma coisa.
Então, esse é o problema, é justamente esse o problema. Porque eu concordo contigo quando você fala que se ele tem, durante o desenvolvimento da prova, durante, entre aspas, a tentativa de cola, um aprendizado, eu acho que isso é benéfico, porque aí a prova vai ser um momento de aprendizado para ele, e talvez daquele momento seja o que ele mais vai aprender durante a prova, ao invés de quando ele estava em casa estudando sem vontade, sem motivação, ou não estudando. Então, aí, concordo, só que não teve essa adaptação assim, ninguém parou para pensar sobre isso, eu acho. Porque o vírus não esperou nada disso. Exato. Ele simplesmente chegou, a gente não teve tempo, né? Eu tive alguns anos de experiência com a EAD, a minha tese de doutorado é na área de EAD. Não que isso tenha feito com que eu tivesse o sucesso, não sei o quê, mas assim, é claro, me ajudou a pensar em algumas questões, né? Tem um autor, inclusive, da área de EAD, que conceitou, teoricamente, dá um nome para esse processo que você acabou de descrever, Canudo, que é a virtualização da escola, né? O professor Valente, da área de tecnologias, problematiza isso, quando ele vai desenvolver o conceito de estar junto virtual, né? Então, assim, é claro, assim, me ajudou um pouco a pensar em algumas coisas, né? Perdi aqui um pouco o que eu ia falar, mas você tinha comentado da adaptação, né? Isso. Nós não tivemos tempo para trocar experiências, né? E mesmo entre os alunos isso é muito enraizado, né? Muito enraizado a questão da cola, né? Porque nos alunos é muito enraizada a questão de fazer para passar na prova, entendeu? Ninguém estuda para aprender, não ninguém, né? Mas o pensamento comum não é de estudar para aprender isso aqui, é passar na prova, tem que bater os 6 ali, entendeu? Tem que passar na média, fazer a média. E alguns autores da área de avaliação colocam a avaliação como um componente do processo de aprendizagem. Né? Um componente. Então, assim, tem um outro texto muito legal, que é um texto de 2019, que era assim, do meu ex-orientador de doutorado, que colocava a seguinte questão: o que é que se mantém problema quando a gente muda a mídia? Por exemplo, resolver uma equação de segundo grau pode ser um problema dependendo da mídia que você usa, né? Isso. Se você está com o GeoGebra, plotar o gráfico de uma situação, de uma equação de segundo grau, dificilmente vai se manter um problema. Talvez ele seja adaptado a como você vai falar essa linguagem para o software, mas os conceitos ali para, de fato, plotar o gráfico, eles não vão se manter problema, né? Perfeito. Então, essa pergunta eu me fazia muito ali no começo da pandemia, assim, como eu vou pensar num problema que se mantém problema com o contexto que eu tenho, com comunicação liberada, com WhatsApp liberado, com internet liberada, com uma semana para fazer a prova. Então, foi o exercício que eu tentei fazer, né? Claro, com vários problemas, como eu comentei com vocês aqui, né? O próprio contexto dificultou muito. Eu tive uma das piores experiências como professora da minha vida, que eu não sei se vai ser superada do ponto de vista negativo mesmo depois, porque assim, um aluno, o Wagner, que se comunicava comigo quase dia sim, dia não, na turma de cálculo 1, ele trabalhava acho que mais de 10 horas por dia, pedia flexibilidade de tempo, me tirava dúvida sempre comigo, né? Até que um dia ele pediu um pouquinho mais de prazo para entregar a atividade depois, porque ele estava com sintomas, ia fazer teste de Covid e tudo mais, e depois ele não entrou mais em contato comigo, né? Depois eu fiquei sabendo que ele não ficou bem, que foi internado, e aí quando eu soube ele já estava internado, já não estava mais com acesso ao celular, e aí eu comecei a me comunicar com a esposa dele, até que ele ficou, acho que mais de 50, 60 dias internado e não resistiu, assim. E no final do semestre, o nome dele estava lá, no sistema. Eu tive que lançar reprovado para ele. Foi assim, eu perdi ano passado um aluno da graduação, que foi esse, que eu tinha muito contato, embora não tenha chegado ao ponto de conhecê-lo presencialmente, né? E perdi um aluno na pós-graduação também, só que esse eu nem cheguei a conhecer, porque na primeira aula do mestrado ele já estava internado. Assim, a gente está falando de uma dimensão de problema que é totalmente nova, fora todos os outros problemas que a gente já tinha, né? Claro.
E ainda atrelado a isso, tem a questão da interação, que eu acho que ela também é muito importante, sabe? Eu acho que é essencial. Um relato, assim, que eu vou tentar ser muito breve para falar, de uma aluna. Ela, inclusive, depois até veio me procurar para fazer iniciação científica, sabe? Foi uma aluna da turma de Cálculo 1. A gente mantinha muito contato pelo privado do Telegram, sabe? Ela não se sentia muito confortável em mandar mensagem no grupo, mas ela escrevia muito para mim. E aí teve um certo dia que eu não estava online naquele momento, e ela começou a mandar áudios, e ela mandou vários áudios. Assim, quando eu pude escutar, algumas horas depois, eu fui nitidamente percebendo a cada áudio que ela mandava, como só de falar, ela já ia meio que se reorganizando. Até que no final ela falou assim, professora, desconsidera tudo, porque à medida que eu fui te explicando aqui, eu já fui entendendo onde é que estava a minha dúvida, já entendi que é isso. Ela precisava ser ouvida. Por mais que eu não estivesse online naquele momento, ela sabia que assim que possível, eu iria escutar aqueles áudios e que eu iria dar um feedback para ela. Sim. Então, assim, ela externalizou uma coisa que estava meio nebulosa para ela, uma coisa que não estava muito clara. E ao externalizar, aquilo ficou mais claro, né? Então, isso para mim deixa mais em evidência ainda a questão daquela que eu falei para vocês das provas em vídeo, do aluno ter que explicar, ele tem que explicar. Então, assim, eu recebo, às vezes, contato assim, professor, eu sei que aqui é uma assíntota vertical, mas eu não sei explicar por que é. Eu coloco no GeoGebra, eu vejo. Vai ter uma assíntota para tanto e tal, mas como que eu explico por que é? E aí é que a gente vai trabalhar, aí é que vem algumas coisas fundamentais que talvez uma prova escrita não me desse. Porque aí é justamente entender o conceito, igual você falou, a avaliação por vídeo te permite perceber de fato o que o aluno está entendendo daquele conceito, porque ele vai ter que explicar aquilo de alguma forma, né? Ele tem que falar aquilo de alguma maneira, e aí você entende, né? O conceito de assíntota. Se você só aprendeu lá que você joga o limite e tal, paraná, isso aqui vai dar uma assíntota, às vezes você só aprendeu mecanicamente como que faz para descobrir, mas você ainda não entendeu de fato o que é esse conceito, né? Sim. E eu quero explorar mais essas questões, sabe? Porque eu já usava vídeo nas minhas avaliações antes da pandemia. Mas eu usava, assim, em uma prova, valendo um pouquinho ali, sabe? E, inclusive, uma das alunas de iniciação científica que eu tenho hoje está comigo e está pesquisando tecnologia por conta dessa experiência da questão em vídeo da prova, quando ela fez cálculo 1 comigo. E assim, mas eu tenho uma certeza de que os meus instrumentos avaliativos, eles não vão ser mais os mesmos, por mais que eu já usasse um pouco, assim, eles não vão ser mais os mesmos quando a atividade presencial, as atividades voltarem, né? Então, eu acho que a gente vai ter que pensar muito, assim, o que a pandemia ensinou pra gente. Tanto há coisas que a gente tinha possibilidade de fazer no presencial e que a gente não tinha possibilidade de fazer no remoto, como de coisas que a gente pôde ter a experiência no remoto porque era o contexto que a gente tinha. Então, que era a única opção. Era a única opção. E aí a gente acabou sendo forçado a usar algumas ferramentas. Eu lembro da UFMS, no começo, primeiro semestre, teve que ser adiado em um mês o final, porque muitos professores ali no começo, eles não aplicavam as provas porque estavam confiantes de que seria rápido, né? Entendi. E aí, quando viram que não ia voltar, já estava com um cronograma muito atrasado. Então, assim, a universidade precisou adiar o final do semestre em um mês para que essa parcela de professores pudessem concluir suas disciplinas, né? Então, enfim. Nesse sentido, eu tenho uma experiência bacana para compartilhar, até bom para os professores que estiverem ouvindo, que agora na rede estadual, né, na rede pública, não sei se em todos os lugares do país, pelo menos aqui na cidade de Três Lagoas, eu acredito no Mato Grosso do Sul está sendo assim, a gente voltou com 50% da capacidade, né? Então, os alunos pares vêm uma semana, na outra semana vêm os alunos ímpares e assim sucessivamente. Então, os alunos passam uma semana toda em casa e você tem que deixar atividade para eles. E a reclamação que eu vejo que é bem comum na escola é que tem pouco retorno dessas atividades, que eles acham que a semana que eles estão em casa é folga, é férias. E uma experiência que eu tive no mestrado foi essa, de fazer atividades em vídeo. Eu gostei, achei que proporcionava uma interação bacana, te forçava, entre aspas, a entender o conceito pra você falar, porque não dava só pra você copiar da internet e colar, você tava falando, então você tinha que entender o que você tava
que você estava falando. Então eu peguei esse conceito, reproduzi nas minhas aulas online, fiz bastante dessas atividades com vídeo com eles. E aí quando eu voltei pro presencial, eu pensei, bem, e por que não fazer seminário? Fazer apresentação pessoalmente. Aí nessa semana que o aluno tá em casa, ele vai ter que se obrigar a estudar, a entender o conteúdo. Porque na semana seguinte, quando ele for apresentar o seminário, ele vai ter que saber, não dá só pra ele copiar e ficar lendo ali. Então acho que é uma coisa que eu peguei do online e adaptei pro presencial e tem funcionado bem. Tenho tido bons resultados com essa experiência. Muito bom. É bacana isso. Vou usar isso aí, que eu hora ou outra sou solicitado aí de umas metodologias ativas e sempre tenho dificuldade nessas coisas. Uma vez, numa das formações que a gente fez aí no tempo de pandemia, a gente estudou sobre a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Não sei se vocês já ouviram falar. E lá nessa pirâmide, ele cita assim, a porcentagem que cada atividade ou cada dinâmica faz de a gente... qual que é a palavra que seria, tipo, absorver de conteúdo, talvez. Quanto você aprende fazendo cada uma das coisas, lendo, falando isso. E aí, ensinando é uma das atividades que mais a gente aprende. A gente aprende 90% quando a gente ensina. E essa atividade de vídeo, eu também já tentei usar com os meus estudantes, mas no meu caso foi falho. Eu acho que por falta de recurso mesmo, né, dos estudantes. De eles explicarem, resolverem um problema, resolverem uma atividade. Não era uma avaliação inteira, né? Era uma atividade ou um exercício sobre o tema da aula ali, um exemplo. Às vezes era até um exemplo já repetido, para eu entender o que eles tinham entendido da explicação. E era uma dinâmica bacana, assim. Eu acredito que até o estudante mesmo, e eu usava uma fala que era assim: quando você está lá no presencial, e na hora da prova, você chega na mesa do seu colega, o seu colega te explica ali rapidinho. Você não entende rapidinho, você faz a prova e às vezes até tem um resultado bom. Não é verdade. Eu falei, por quê? Porque naquela hora que você está ali trocando a experiência com o seu colega ele vai entender melhor quando ele está te explicando, e a linguagem que o seu colega usa é parecida com a sua, porque vocês estão na mesma idade, estão na mesma série, têm as mesmas experiências, e aí ele tem experiências parecidas, né? E aí vocês conseguem conversar melhor. Então, o vídeo que você vai produzir vai ajudar um colega seu também. E aí alguns fizeram, né? Os que participam, alguns fizeram, mas foi meio falho, porque a adesão foi baixa. Isso, a adesão foi baixa, eles perceberam que eles eram únicos ali que estavam fazendo, na próxima vez eles já não fizeram mais. Viram que não ia interferir muito na nota, porque, no meu caso, a escola deixa a gente amarrado nas avaliações, né? A avaliação 1, avaliação 2 e a avaliação substitutiva. É isso. E não posso abrir atividades para ajudar, complementar a nota ou alguma coisa assim. Nesse caso fica mais difícil. Mas é legal também a gente desconstruir essa ideia de que, por exemplo, seminário é só coisa de humanas, é só aula de história e geografia. Você pode dar esse espaço para o aluno ter a autonomia de ele mesmo estudar, ele mesmo aprender por outras fontes, porque uma coisa que já acontecia na aula presencial e que agora também para os alunos que estavam estudando, tentando, fica até um pouco mais evidente na pandemia, é que o aluno hoje em dia ele vê videoaula. Se ele não está entendendo o conteúdo do jeito que você explica, você ia corrigir a prova, você vê que o jeito que ele estava fazendo não era o jeito que você tinha ensinado. Não é porque ele tinha colado, porque você deu a prova ali presencial, mas porque na casa dele ele foi ver videoaula um dia antes da prova para estudar. Então eles não precisam aprender tudo com a gente. Eles têm as ferramentas, eles têm internet, eles têm computador, eles têm celular. Então você pode dar essa autonomia, você vai aprender isso aqui, na semana que vem você vai apresentar, vai ensinar os demais colegas. Esse é seu seminário. Eu acho que funciona bem. Eu vou dar minha opinião sobre o seminário, e aí a professora Cida e o Thiago podem comentar alguma coisa, mas eu acho que é perigoso colocar seminário para substituir a aula só. Tipo assim, então, esse conteúdo vai ser dado em seminário. E aí você fica dependendo do trabalho dos alunos para os demais colegas estudarem. Porque o seminário é bom para quem vai explicar. É bom para quem está ali na frente dando trabalho. Esse cara vai ter estudado e aprendido.
não quer dizer que essa explicação dele, que essa aula que ele vai dar, vai ser boa para os outros alunos entenderem. Não, mas né? aí você complementa com a sua explicação. Óbvio que não dá para considerar o seminário um conteúdo dado, mas também não faz muito sentido você dar o seminário depois que você explicou o conteúdo, porque vai ficar meio que o aluno só... Ele não estudou nada, só ficou repetindo o que você já tinha falado. Então deixa ele explicar. Se ele falar bobeira, depois você complementa, explica, fala, alguém não entendeu? O que eu faço também é que 30% da nota é do trabalho escrito. E esse trabalho escrito tem que ser para ele disponibilizar para os colegas, para o colega poder ler e entender. Seria para o colega estudar. E ainda mais no caso que eu peguei, por exemplo, sistemas lineares. Então você tem diferentes jeitos de resolver sistemas lineares. Você tem vários métodos. E aí cada um ficou com um método. Então, se o colega gostou mais do seu método, você explicou, ele achou mais legal, e aí ele vai ter o seu trabalho escrito para ele poder estudar e aprender. E é óbvio que a gente complementa durante a explicação deles. Às vezes falta um conceito, ainda mais que propriedade, esse tipo de coisa, eles não dão muita importância, eles não se ligam muito nisso. Então, dá para deixar só a mercê deles. Complementar a questão do seminário, né? Como o Gustavo trouxe algumas coisas, eu concordo, né? No sentido que não é simplesmente que tu determina as responsabilidades do seminário de determinado grupo que exime o outro grupo de estudar aquele conteúdo também determinado por seminário. Então eu não vou ficar dependendo também, por exemplo, isso tem muito a ver com a questão da sala de aula invertida. Isso. Por exemplo, né, que tu dá uma atividade para o aluno estudar, né, e ele vai estudar em casa, procurar os materiais, essas coisas todas, vai voltar para a sala de aula, o professor tem todo aquele trabalho também de avaliar, né, como é que foi esse desenvolvimento, se está satisfatório, amplia, né, e se não está satisfatório, mostra outros caminhos, apresenta outros caminhos para que ele possa aprofundar isso. Mas não é, como no caso mais específico do seminário, né, não é simplesmente dar uma atividade, separar em grupos e eximir os outros de estudarem aquele conteúdo também, né? Não é assim, o Gustavo vai trabalhar com funções quadráticas, o Tom vai trabalhar com funções exponenciais e o João vai trabalhar com função afim, né? E cada um vai ficar responsável pela sua função e vai esquecer os demais, né? Não é assim, né? Tu dá as atividades, mas também identifica que ficou ficou mais fácil do João, né? Como é que... depende do ponto de vista, né? Depende do que ele for explorar, né? Perfeito. Então, olha, até me perdi o que ele estava falando. Mas não, a própria questão assim, de não ficar específico isso, né? Não é simplesmente atribuir tarefas e achar que as coisas se isolaram, assim, né? Eu não vou estudar porque o João vai me explicar tal coisa, não vou estudar outra matéria porque o Tom vai me explicar isso, né? Mas distribui as atividades, né, incentiva que todos busquem, até mesmo para que possam haver perguntas, questionamentos, né, e não simplesmente seja uma apresentação de um seminário, né, mas sim um momento de diálogo, de discussão sobre aquele conteúdo, né. Eu acho que isso também é super válido. Existem as formas de pensar sobre isso, formas de pensar o seminário, né, que não simplesmente é aquela coisa de apresentar o seminário, né, mas sim incentivar que os outros estejam discutindo também sobre o conteúdo a ser explorado, a ser trabalhado na sala de aula, né? Eu falo com os alunos quando é a apresentação de seminário, para eles combinarem entre eles perguntas para fazer para os grupos. Porque não tem problema você ter uma pergunta, a resposta de uma pergunta já. A ideia é que, o grupo do João vai perguntar para o grupo do Gustavo. E aí já deixa a pergunta já definida antes da apresentação, que o Gustavo já vai saber a resposta para fazer, porque às vezes essa pergunta é também de alguém da sala que não quer perguntar, ou que não quer se expor. Então, é bacana o grupo já construir algumas possíveis dúvidas, né? E o próprio grupo que apresenta o seminário já distribui umas perguntas ali para os colegas fazerem, né? Isso mesmo. Gostei, muito obrigado vocês dois. Vamos dar um jeito de encerrar isso aqui bonitinho, né? Para ficar no corte da gravação. Vocês querem falar mais alguma coisa? Cida, Thiago? Não. Não? Muito bonitinho. Agora fica até sem graça, eu queria falar um pouco mais. Não, mas fica à vontade, Thiago. Eu digo assim, eu não tenho mais nada de pauta. Agora, quando for o momento de dar um tchau, alguma coisa assim, a gente se despede, tá? Não, mas
Não, Essas coisas que também eu tinha seria pra anotado isso, né? aqui. Seria para me despedir já também, não seria mais fácil. Então tá certo. Então não vou me despedir falando não. Mas fica à vontade, Thiago. Não, eu fiquei, nossa, eu quero me despedir, né? Não, já foi embora até outro bate-papo. Não, sim, gente, eu acho que é interessante a gente pensar, né, também a questão, rapidamente, só para concluir, né, para encerrar a minha fala aqui no sentido dessa conversa, comentar, né, Levi 99, ele já trazia muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje, né, e eu acho que a gente não pode negar as tecnologias nas nossas vidas, né, o quanto elas fazem parte das nossas vidas, o quanto elas fazem parte da vida dos nossos alunos e o quanto a gente precisa estar, né, sempre buscando fazer com que essas tecnologias possam estar sendo inseridas no nosso planejamento, né, de uma forma efetiva. Não o uso pelo uso, né, mas sim uma forma como ela realmente seja importante, né, que a gente perceba a necessidade do seu uso, né, então uma forma de incorporação dessa tecnologia no nosso fazer, tá? E eu gosto de dizer, o Levi lá em 99 ele trazia muitas coisas que a gente percebe hoje mais na nossa atualidade do que propriamente 99, né, aquela coisa mais visionária mesmo do Levi, quanto ele está atual, né? E também, né, para não deixar de falar, da própria questão de que muitas vezes nós dizemos que nós não sabemos lidar com uma tecnologia, que nós não sabemos usar, por exemplo, um smartphone, que nós não sabemos isso, nós não sabemos aquilo, mas o Humberto Maturano, ele vem trazendo que por trás do não saber, né, tem muito do não querer, né? Então, eu tenho que me perguntar a todo momento, será que eu realmente quero usar tal tecnologia? Será que eu quero usar isso? Será que eu quero usar aquilo ali? Né? Porque muitas das vezes eu não quero usar. E nessa negação, aí mesmo que eu não consigo me apropriar desses recursos e não utilizo realmente, né? E quando chega uma demanda imposta, né? E mesmo que eu não vou fazer isso de uma forma satisfatória, tá? Então, realmente a gente falar sobre isso. Falta formação para usar a tecnologia. Falta formação para usar o Moodle. Falta formação para isso, falta isso. Mas quantas formações nós vamos ter que dar, né, por conta dessa demanda, né? E muitas vezes as pessoas não querem aprender sobre isso, né? Então, por trás do não saber, tem muito do não querer. Então, nós temos que nos perguntar, primeiramente, se nós queremos usar tecnologia, se nós queremos fazer com que esse uso seja realmente efetivo na nossa sala de aula. Complementando aqui, professor Thiago, acho que o Thiago traz aqui um importante convite para a gente de reflexão, assim, né? Eu acho que algumas palavras finais que eu diria talvez seriam na direção, assim, de que se me perguntam, assim, se eu sou a favor ou contra o uso de tecnologias, é que a gente não procura fazer esse debate, né? A gente não procura falar a favor versus contra, a gente procura problematizar o que é possível fazer com determinadas tecnologias, né? Digitais, no caso. Mas eu sempre vou responder que depende, né? Eu acho que depende dos meus objetivos, depende da metodologia que eu estou considerando, depende do contexto, depende do perfil do aluno, né? Vocês comentaram aqui várias coisas do perfil do aluno da educação básica que são diferentes, são características particulares quando a gente vai ver, por exemplo, o perfil do aluno da graduação. E olha que falar perfil do aluno da graduação já é generalizar muito, né? Porque tem muitas variáveis, né? Tem muitos fatores a serem considerados. E quando a gente olha também do aluno da graduação para o aluno da pós, também tem diferenças grandes, né? E retoma um pouco aquela questão, assim, de que tipo de discussão, de que tipo de estudo, de que tipo de problematização a gente precisa buscar ou fazer ou compartilhar para que a gente consiga continuar na nossa, continuar na nossa trajetória, né? Construir a nossa formação continuada e contínua, né? Recentemente eu fiquei sabendo de um filme que foi gravado em 2015, não sei se vocês conhecem, mas se eu não me engano se chama O Filme que Você Nunca Vai Ver, porque ele vai ser lançado em 2115. Ele está gravado, está guardado. Ele vai ser lançado daqui quase 100 anos depois que ele foi gravado, e a ideia do filme é tentar mesmo problematizar como seria 100 anos depois, né? E eu acho que vai ser uma experiência que as pessoas, né, que forem assistir na época vão conseguir ter, né? Que a gente certamente não teria.
Mas assim, só para dizer assim que a gente não consegue adivinhar muito, né? Tudo que está por vir, né? Então a gente precisa pensar em que tipo de discussões, que tipo de competências, né? Se a gente for falar de competência e habilidades, eu sei que tem várias críticas sobre isso também, para seguir, né? Para seguir. E no mais, agradecer também, né, o convite, como orientadora do Gustavo, né?